6-3. Ele é um dos grandes escritores portugueses, José Luís Peixoto. Este é o seu último romance, Galveias. Mas Galveias é também nome de terra. É nome da terra, portanto, onde se passa a trama do romance. Estamos a falar de uma terra alentejana, ali bem perto de Ponte de Sor. Uma terra, a terra natal do próprio escritor. E nós quisemos conhecer lá, justamente, todo este local. Galveias. Venha connosco até Galveias. Bom dia, bem-vindos a Galveias. É a minha terra, uma terrinha pequena do interior alentejano, que não tem este nome há muito tempo. Antigamente não se chamava Galveias, chamava-se Vila Nova do Laranjal. Daí também estar presente no brasão de Galveias as laranjeiras com as laranjas. E reza a lenda que o nome de Galveias surgiu de uma conversa entre duas vizinhas que tinham quintais pegados e que tinham os galinheiros com as galinhas e os galos. E uma delas disse: vizinha, guarda as suas galinhas, senão o meu Galveias. E daí o nome de Galveias. É uma terra pequena, com cerca de 1000 habitantes, onde as principais atividades aqui são a agricultura. Algumas pessoas estão empregadas no comércio e nos serviços presentes aqui, nomeadamente nas duas maiores empregadoras, que é a Fundação Godinho de Campos e a Junta de Freguesia de Galveias. Ora, venham comigo ver e conhecer um pouco do que é a minha terra, Galveias. Estamos no ponto central de Galveias, Largo Comendador José Godinho de Campos Marques, mais conhecido por Largo do Terreiro ou Largo da Tesoura, porque é onde se corta, mais ou menos, na vida uns dos outros, que isso é assim normal em todo lado. Aqui, o ponto central de Galveias, temos café, temos banco, temos a Casa da Cultura aqui perto, temos a loja da Junta, temos a Igreja da Misericórdia atrás de mim, que é património nacional. Temos também a Sociedade Filarmónica Galviense, onde existe escola de música e existe a banda da Sociedade Filarmónica Galviense. Uma das mais-valias aqui da freguesia de Galveias está relacionada diretamente com os benfeitores, digamos, os beneméritos, que é a família Marco Ratão, que deixou à Junta de Freguesia, que é a freguesia mais rica do país, propriedades essas de onde vêm estes produtos, que são vendidos aqui na loja da Junta, a preços mais baratos. E perdoem-me a confidência, mas é assim, estes produtos, a maior parte deles são todos biológicos. Daí, das pessoas virem cá, independentemente de serem da freguesia, residentes ou não, vêm aqui adquirir estes produtos. Vou salientar aqui também dois produtos, que é o azeite, que é feito aqui diretamente nas Galveias, no lagar, com azeitona daqui, e o vinho Marcos Ratão. Estamos em frente à principal instituição de Galveias, é o lar Dona Maria Clementina Godinho de Campos. É a instituição mais antiga do concelho, o lar mais antigo do concelho, que serve a população mais idosa daqui, em várias valências. Uma das características que estão inerentes às terras, às localidades do interior, é que cada vez há menos população e cada vez está mais envelhecida. Apesar disso, ainda temos escola primária a funcionar, embora com menos crianças do que há uns anos atrás. Temos um infantário, que também dá apoio às crianças daqui aos mais pequenos, aos bebés, com pré-escolar. Temos posto médico e pronto, não nos podemos queixar. Dentro do que nós podemos usufruir é o que temos. Estamos aqui no Oásis Parque Galveias, parque aquático, que é uma das atrações aqui da terra.
Se nós formos ver no interior do Alentejo, numa povoação pequena, um complexo de piscinas como este realmente é um oásis aqui no Alentejo. Como toda a gente sabe, foi aqui que José Luís Peixoto nasceu, Galveias, e reportando-me agora à última obra por ele editada, Galveias mesmo, foi aqui que tudo começou, porque a sua obra começa. Foi aqui que uma coisa sem nome caiu, neste lugar que é o Cortiço. Coisa sem nome também era um bom nome para um livro, não é? Ainda bem que não fecharam aqui. Mas o que é certo é que naquela noite, depois cai uma coisa sem nome ali, naquele campo, e a aldeia, Galveias, nunca mais foi a mesma, ou pelo menos durante os próximos tempos. Bem, antes de mais, muito bom dia. Bom dia. E também, antes de qualquer coisa, muito obrigado por me terem comovido a esta hora da manhã com este trabalho. Mas há mais. Mas, José Luís Peixoto, isto é um livro de ficção, contudo, há aqui muitas pontes com a tua própria vida, não é? A começar pelo ambiente onde decorre a ação. Mas, efetivamente, uma das forças que me levou a escrever este romance foi esta vontade de chamar a atenção sobre esta realidade, que é uma realidade do nosso país, que neste caso toca concretamente aqui a Vila de Galveias, mas que tem que ver com uma grande quantidade de outros lugares, de norte a sul, sobretudo no interior, ruralizado, não é? de Portugal. E este livro, para mim, ao contrário de outros que já tinha tocado um pouco este ambiente, mas que nunca tinha sido assim tão concreto, tem essa particularidade, que é de chamar tudo pelos seus nomes, exceto a coisa sem nome, que é a única coisa que é o único elemento em todo o livro que não tem nome, porque efetivamente mesmo as personagens são todas nomeadas e são centenas. Mas apesar desta interioridade e da desertificação do interior, a que Galveias também não escapa, o que é certo é que, dado que é a freguesia mais rica, até por causa dos benfeitores que doaram o seu património, o que é certo é que há uma outra qualidade de vida que não encontramos noutras localidades do interior do país, não é? Galveias, em primeiro lugar, é importante dizer que é uma vila onde os habitantes e os naturais de lá têm muito orgulho. E isso até para mim era algo que eu também tinha a intenção que pudesse, não é, à minha medida e à medida da força da minha mensagem, contagiar aqueles que leem o livro e aqueles com quem falo, porque acho que em Portugal também precisamos muito desse orgulho e dessa autoestima. Mas efetivamente é um lugar que teve, não é, esse aspecto, ter recebido uma herança bastante grande que tem permitido estas tentativas de resistir a um movimento que é enorme e que atravessa todo o interior e que é a desertificação e o envelhecimento. E o espírito comunitário que está muito presente nestas terras ainda, ali está bem patente, nomeadamente através daqueles produtos da terra que depois se vendem a um preço muito acessível. Eu devo-vos confessar que depois daquela conversa longa que tivemos há uns anos para um dos programas de conversas, exatamente, foi em Galveias, e depois eu fiquei muito contente com a qualidade do vosso azeite. E então passei a ir comprar azeite. Depois cheguei à conclusão que o azeite era muito acessível, mas o que gastava na gasolina não compensava, só prejudicava. Era um disparate. Mas chegámos a ir a Galveias de propósito de comprar azeite. Saía-me era caro por causa da gasolina. Tem de se juntar com mais alguns consumidores. Vai uma excursão comprar azeite, não é? Eu também só consumo azeite de Galveias e até me ofereço para trazer azeite das próximas vezes, uma vez que eu vou lá, já também por outros motivos. Mas, tu continuas a ter a tua casa em Galveias? A minha mãe tem a casa dela, que no fundo também é a minha casa, família, e pronto, quando eu penso na minha casa, apesar de hoje eu ter a minha casa aqui na área de Lisboa, porque vim para cá estudar e aqui tenho vivido, a verdade é que quando eu penso a minha casa, o meu lugar ainda é a casa da minha mãe lá em Galveias. Então surpreende-te com a próxima reportagem. Eu e o Zé Luís crescemos na mesma rua, logo pequeninos, éramos vizinhos, depois somos da mesma idade, né? Viemos para a escola juntos. Era meu colega de escola,
Era um rapaz muito introvertido, mas ele tinha ali um género diferente de nós. Aliás, eu acho que era diferente de todos nós. Sempre foi uma pessoa que não era assim muito de dar nas vistas, mas tinha o feitio dele. O Zé Luís Peixoto era se calhar quem levava, que se calhar estava mais vezes de castigo, ou que levava mais reguadas, acho eu, porque ou batia na Maria João que estava à frente, ou fazia não sei o quê, ou estava distraído. O José Luís Peixoto também era muito goloso. Tínhamos aqui uma venda que era o Tizé da Venda, onde íamos comprar as pastilhas, os rebuçados. Todos os dias o José Luís queria ir aos rebuçados e às pastilhas, todos os dias. Divertido, brincalhão, pronto, gostávamos de jogar a bola, mas sempre achei um bocado diferente. Tinha assim um bocado de viver um bocado no mundo dele. Ele evidenciou-se também muito mais no atletismo, andámos juntos no atletismo, fazíamos corta-matos, participávamos aqui para a equipa da Casa do Povo de Galveias. Fomos colegas também na banda da Sociedade Filarmónica Galviense, como já foi dito, ele tocava saxofone alto. Namoradas, não, o Zé Luís Peixoto não tinha namoradas, não. O Zé Luís Peixoto era muito na dele, ele nunca se interessou por nenhuma de nós, pelo menos eu não tenho ideia. Ele era muito o espaço dele. Mais ou menos com 15 anos, lembro-me do José Luís ser o gótico, vestia-se de preto, botas do Dr. Martens, tinha uma banda, ouvia heavy metal. Ele depois trocou o saxofone alto para a guitarra. Ele teve um grupo, ele que me perdoou esta inconfidência, mas eu sei que ele teve um grupo, era um grupo assim um bocado para a frente, como nós dizíamos, mas de qualquer das maneiras, ele fazia bem a parte dele. Mesmo com as nossas patifarias, como se costuma dizer, ele tinha o seu quê de traquina. Eles não tinham avisado. Não sabia de nada. Um gótico em Galveias tem tudo a ver, é fantástico. Sim, pronto, eu comecei assim a ter esses interesses, fora daquele mundo ali durante a minha adolescência, o que também foi realmente, como dizem, importante para mim, e até acredito que isso me tenha levado à leitura e à escrita, na medida em que me fez cultivar o meu próprio mundo e fez-me também, pronto, com alguma profundidade. Eles dizem, já se notava ali que ele era diferente. Não, ele vivia no mundo dele, que isto é muito curioso. Sim. E há aqui um aspecto que efetivamente também posso dizer e que me tem sido muito útil ao longo da vida, que é o não ter medo de ser diferente e de confrontar o olhar dos outros. Porque quer dizer, quem está na minha posição, que publica livros e que, não é, que tem depois de dar a cara por eles e que tem também de os defender, tem de ter essa ousadia, pronto, que se calhar foi aprendida quando eu andava com calças pintadas com lexívia, ou quando deixava crescer o cabelo, e depois tinha, não é, também de assumir-me perante aqueles olhares. Mas quando é que te apercebes que o teu mundo... Eu acho que as pessoas são todas diferentes e têm que ser diferentes, isso é que é enriquecedor. Quando é que te percebes que os teus interesses, o teu mundo era diferente dos outros? Bem, eu familiarmente tive um aspecto que também foi muito marcante para mim, que são as minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, uma mais 8 anos e outra mais 13 anos do que eu, e que acho que de alguma forma também me puxaram para que eu me desenvolvesse, sobretudo, pronto, nestas áreas da sensibilidade artística, de uma forma que se calhar sem elas não teria tido acesso. Porque, quer dizer, estamos aqui a falar do interior e das dificuldades que atravessa, e efetivamente o acesso a estas formas de cultura, ou até, se calhar, a ousadia de sonhar com a possibilidade de fazer trabalhos como este, acaba por estar vedada a quem não tem, não é, exemplos para seguir nessas áreas. Mas eu tinha as minhas irmãs, que efetivamente traziam livros para casa que não eram para a minha idade, mas que eu acabava levavam todo o mundo para casa. Exatamente, porque as minhas irmãs estudavam aqui em Lisboa, claro. Uma delas é professora de português e de francês, e pronto, e eu tinha acesso a isso. Ainda bem que falas em professora. Próxima reportagem. Fui professora do José Luís Peixoto, da primeira classe à quarta, e o José Luís Peixoto era um aluno esperto,
fui professor no 5º e 6º ano na telescola. José Luís sentava-se na segunda carteira da fila do meio. Tinha muita vida. Portanto, estava normalmente com uma perna debaixo dele. Eu chamava-lhe a atenção para se sentar como devia ser. Ele punha-se direito, mas passado um bocadinho já estava na mesma. Quer dizer, parecia desatento nas explicações que eram dadas, mas ele estava a ouvir. E depois, quando eu apanhava assim, parecia que estava distraído, eu dizia-lhe: José Luís, repete o que eu disse. Ele repetia-me. Era irrequieto, só a jogar à bola, porque nós jogávamos ali no pátio, eu e outro colega, depois saiu daqui, jogávamos a bola ali e ele não tinha, era habilidade para a bola, mas gostava de jogar. Nunca pensei que ele viesse a ser escritor. Apesar de ser bom aluno, apesar de ter facilidade, mas ele era um bocadinho sintético, não é? Resumia em poucas palavras aquilo que queria dizer. Não esperava que realmente ele viesse a ser um grande escritor, como é. José Luís, desejo as maiores felicidades, que continue sempre humilde, simples, e eu sinto uma grande vaidade em ti. Olha. Bem, é um prémio. Como é que o menino sintético vira escritor? Pois, para explicar isso, se calhar teria de explicar, não é? O meu crescimento e a minha vida. Agora, aquilo que eu posso dizer é que eu fico muito grato porque, efetivamente, quando eu escrevi este livro, aquilo que eu procurava era justamente isto. Era, de certa forma, também criar a oportunidade de que estas pessoas tivessem voz e pudessem também falar deste... Algumas delas estão nos personagens que construíste, ou não? Sim, estão de forma indireta, não é? Claro. Tudo isto é muito sensível, porque efetivamente, pronto, em qualquer lado, as pessoas vão sempre procurar o que é real, não é? Quando se lê um texto de ficção, muito mais quando estas fronteiras são tão abertamente colocadas, não é? como difusas. Mas, por exemplo, há uma personagem aqui que também fez a telescola. Isto remete-nos à década de 60 e de 70, quando a telescola era o ensino que era levado através da televisão para as escolas das aldeias e das vilas mais recônditas. Ainda nos anos 80. Aqui a ação do livro passa-se em 1984. Sim. E nessa altura ainda existia telescola e mesmo depois disso continuou a existir, porque houve um período já depois de mim, portanto, quando eu andei na telescola ainda as aulas passavam regularmente na televisão, ou seja, quem estivesse em casa também podia ver. Mas houve um período em que em Galveias e talvez noutros lugares continua a existir telescola depois com vídeo, com videogravadores, com cassetes. E quer dizer, pronto, é muito curioso hoje falar sobre isso aos mais jovens, porque não imaginam... Que história é essa da telescola? E nem imaginam também o que é não terem um canal de televisão 24 horas por dia a passar desenhos animados. E há muitas pessoas que não foram à escola e na próxima reportagem vais encontrar uma senhora que aos 80 anos tem como maior tristeza não te poder ler. Conheço desde que ele nasceu, que eu já morava aqui. Era um rapaz de traquina quando era miúdo, não parava nada com ele, aqui na rua, a brincar com os colegas. Era um menino muito bonito, mas muito irrequieto, ele era tão irrequieto. Eu lembro-me, nós na altura brincávamos muito na rua, e o José Luís andava por ali, pequenino, com a cabeça cheia de caracóis, e eu de vez em quando via que eu sentia uma grande tendência para apertar os miúdos mais pequenos. Então de vez em quando apertava-o, e ele, como era muito irrequieto, um dia, nunca mais me esqueço, agarrei nele, apertei-o, e ele puxou-me um brinco, claro, zangado, e tinha toda a razão, e então até me rasgou a orelha. Ele nasceu em 1974
Eu já era sócio do pai dele desde 1972. A história mais engraçada que eu me lembro bem foi que ele vinha aqui a entrar, aqui à porta de entrada, e havia um funcionário lá a trabalhar encostado ao banco e disse-lhe para ele: "Ah, ladrão, lançaste fogo à fonte." Ele, como era todo arreminado, agarrou-se ao cabelo, até queria arrancar o cabelo por causa do outro lhe estar a dizer que tinha lançado fogo à fonte, uma coisa que era impossível, não é? Eu recordo-me sobretudo de um casamento em que eu tive que pagar o vidro de um automóvel, que ele e o meu filho andaram a brincar com uma bola ou com uma pedra e partiram o vidro e eu tive que o pagar. E dizia ao pai dele com alguma graça: "Zé Luís, não fazes mal, o pai tem lá muitos vidros, podes partir mais." E achei-lhe piada e ficou. Tenho 80 anos e nunca soube ler, nunca fui à escola. E tenho muita pena não saber ler para ler os livros dele. Mas quando as minhas netas ou as minhas filhas nos leem, gosto de ouvir. Assim é Galveias. Sim, sim. Pronto, lembro-me bem desse vidro partido. E lembras-te tudo o resto? Que a Tia Maria Geada, como nós chamamos, é a minha vizinha da frente desde sempre e, efetivamente, foram falar com pessoas que me dizem muito, se bem que em Galveias também todos nos conhecemos. E essa também é uma marca, não é, importante da vida num lugar como Galveias. Eu acho que é um grande privilégio ter um lugar assim na vida. Sim. E tu és homem de lugares. Para regressar. Principalmente porque, né, estávamos há pouco a falar como é que passei desse sintetismo daquilo que escrevia na escola primária para escrever, né, romances com tantas páginas e palavras, mas efetivamente também se pensarmos na minha vida que era feita naquelas ruas e que hoje em dia, não é, cobre extensões tão grandes, ainda agora estávamos a falar, não é, da Coreia. Efetivamente é preciso uma âncora, é preciso um lugar para sabermos, não é, também quem somos. E este livro também tenta ser isso. Há pouco eu falava da autoestima, que é preciso não é, preservar e lutar por ela, mas também a própria identidade. Eu recordo-me, não é, por ser da província, como antes se dizia, que durante alguns anos neste país havia um certo pudor, havia um certo complexo do interior. Eu acho que neste momento já não há nenhuma razão para isso. Temos todos os motivos até para afirmar essa identidade, para nos orgulharmos dela, porque é ela que cria a nossa distinção, é ela que nos faz ser quem somos. E ao mesmo tempo, em relação ao próprio interior, precisamos de olhar com muita atenção, porque efetivamente há muito trabalho a fazer e temos essa consciência para tomar. Neste livro, ainda que seja ficção, Galveias e parte da tua identidade está aqui. Sem dúvida. Aliás, eu acho que em qualquer livro, não é, a procura da identidade é sempre um tema que está presente pela própria natureza daquele ato, não é? Porque as palavras que escolhemos, elas estão a retratar-nos. Aquilo que nós dizemos, a perspectiva com que nós olhamos, seja que assunto for, é sempre a nossa perspectiva e é sempre a nossa proposta de visão de qualquer questão. Neste caso, aqui existe realmente um assumir dessa questão de uma forma inequívoca, porque eu nomeei, não é? Galveias, que é uma palavra que se calhar para muitas pessoas não significa nada, mas que para mim tem esse valor imenso. E já agora, ainda antes de acabar, porque eu sei que o tempo aqui passa a correr, eu quero enviar um grande abraço para quem nos estiver a ver em Galveias, que imagino que possam estar a ver, não é? Dada esta surpresa que fizeram. José Luís Peixoto, Galveias é um livro editado pela belíssima editora Quetzal. José Luís, muito obrigado e que nunca te faltem as palavras. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado.